vai estar normal, não tem problema não. Vamos ver aqui. Pode começar enquanto eu vou terminando. Tô atualizando aqui a página. Já nós já vamos começar. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre tijolinho fake. Ah, legal! Vou colocar aqui o nosso assunto da live de hoje. Tem muita gente que tem dúvidas sobre tijolinho fake, né? Quer saber mais? Então hoje a gente vai falar só sobre tijolinho fake. Já pode colocando as dúvidas aí embaixo. Enquanto estou terminando o oral. Vou colocar aqui qual que é a nossa live de hoje para todo mundo que estiver entrando já ficar por dentro. Tijolinho fake. Tijolinho legal. fake, isso aí. Agora eu vou fixar aqui para todo mundo já ficar por dentro. Fixar comentário, Ótimo, pronto. põe aqui. Legal, gente! Então, e aí? boa noite, gente. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Conta pra gente aí quem ama tijolinho fake, quem tem dúvidas sobre tijolinho fake, quer saber mais sobre isso, pode deixar as mensagens aqui abaixo. Hoje vai ser mais interativo, a gente tá ao vivo aqui no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Então, Isso daí. a gente vai estar comandando aqui de vários lugares. Pronto. E vai ser bem interativo. Então daqui a pouco eu coloco os vídeos e a gente vai conversando. Vai deixando as mensagens aí abaixo. Tem muita gente entrando. Legal. Tijolinho fake, todo mundo ama. E vai ser uma live bem interativa. Vou ajustar aqui também os comentários no YouTube. Quem quiser também assistir a gente lá no YouTube, é YouTube Stêncio Decor, viu? Deixa eu já ir ver nos comentários. Bom, Vamos começar, né? Vamos começar. Hoje a gente até separou aqui alguns vídeos para falar sobre tijolinho fake. Acho que a gente podia começar um pouco falando como foi que a gente teve... Desenvolveu, né? o nosso processo criativo. Tijolinho fake é uma paixão, né? Tiago vai olhando pra lá, eu vou olhando pra cá. Então, o tijolinho fake foi sempre uma paixão, assim. E a faceta de tijolo é uma coisa muito... É um revestimento, além de caro, é um revestimento que demanda uma mão de obra muito especializada. É um revestimento que é fixo, né? No sentido de permanência. Então, a gente gasta para colocar, gasta para tirar. E aí, a gente que sempre tinha esse desejo de desenvolver uma forma de aplicar o tijolinho fake que não ficasse fake. A gente fala fake porque não é o revestimento real, né? Não é a faceta real. A gente utiliza outros materiais, mas a gente consegue um acabamento incrível. Então foi numa crescente, assim, quando a gente começou a utilizar, a tentar desenvolver o tijolinho fake, a gente pensava muito em utilizar a massa corrida, né, Thiago? Isso. Vou até colocar um No vídeo início aqui era já. massa corrida. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. É aqui, né, Thiago? Deixa eu ver se tá rolando. Inverte dando, aqui, né? olha. Não, mas eu preciso que fique assim mesmo. Ah, entendi. E agora? Acredito que aqui tá invertido, Pri. Então Aqui vai que lá. tá invertido, olha. Ah, Aí. nossa. E agora a gente pode inverter aqui se quiser. Aí, beleza. Então, deixa eu colocar de novo aqui do início. Vai rolar. Separei alguns. Aí, ó. Então, essa aí foi a nossa primeira tentativa. Foi o primeiro gabarito que a gente desenvolveu. É o gabarito reutilizável. Tem muita gente que tem dúvida. Ah, Priscila, qual que é que vocês estão utilizando? É o gabarito reutilizável? É o gabarito descartável? Como é que eu vou saber o que eu vou usar para fazer a aplicação? Esse vídeo aí que vocês estão vendo foi o primeiro gabarito de tijolinho que a gente desenvolveu. E ele é um sucesso, assim, desde que a gente lançou. É o gabarito reutilizável. Então, como é que funciona? É um gabarito de um composto plástico resistente,
onde a gente fixa ali na parede com... Eu tô meio que narrando o que tá aí no vídeo. Então, a gente está trabalhando em cima de uma superfície, que é uma superfície com acabamento em tinta acrílica premium. Então, não tem infiltração, não tem patologia, não tem parede descascando. É uma parede que a gente conhecia o histórico, então é uma parede com uma qualidade boa, uma resistência muito legal. Tá dando para ver? Os comentários estão atrapalhando. Se estiver atrapalhando, aí eu tiro os comentários. O que vocês acham? Tá dando para enxergar? Tá dando para enxergar? Tá dando para ver? Nem sei como é que desativa os comentários, mas se vocês acharem que é bom, a gente faz. Bom, e está atrapalhando, né, Lívia? O Everton também. A Bela tá falando que tá dando para ver. Tira, né? Alguém sabe fazer? Você sabe, Thiago, fazer isso? Eu não sei desativar os comentários. Acredito que seja bem aqui. Não, não é aí não. Ah, acho que era. Desativar perguntas. Isso, vamos voltar aqui. Não, não é aqui não. Ai, gente, desculpa. Peraí que a gente tá aprendendo aqui junto. Não. Comentar. Ah, acho que é aqui, ó. Desativar comentários. Pronto. Isso. Vou começar de novo, então. Ai, gente, vocês são ótimos. Tem muita calma com a gente. Muito bom. Então, vamos lá. Então, esse aí é o gabarito do tijolinho fake reutilizável. Então, é uma peça que a gente vai utilizar várias vezes para fazer a mesma aplicação. Então, a gente vai fazer a parede inteira com um gabarito só, que é esse gabarito aí. Então, ele é feito um composto plástico, ele é duro, não é o mesmo gabarito que a gente utiliza para fazer o stencil decorativo. Então, ele é mais rígido, porque a gente vai trabalhar com massa, a gente vai estar precisando fazer mais força sobre o stencil, a gente mexe mais com o stencil, então é um stencil mais duro. E foi um processo criativo longo até a gente chegar nesse tipo de material. A gente testou vários até chegar nesse processo de aplicação, no desenvolvimento do produto. Então é uma técnica aqui da Stencil Decor. A gente já costuma ver algumas pessoas tentando reproduzir, mas é uma técnica que a gente desenvolveu. Começou lá em 2016. Quando a gente criou a Stencil Decor, a gente começou a fazer os primeiros protótipos até chegar nisso que a gente tem. Então a gente fixa o stencil reutilizável com a fita crepe própria para pintura nas extremidades. Uma dica que a gente foi percebendo durante o tempo é que lá naquela época, quando a gente começou, não tinha a cola em spray que a gente tem hoje, que é a que deixa o gabarito como se fosse um post-it. Não tinha. Então a gente não tinha essa opção. Hoje já tem. Então a gente costuma utilizar a cola em spray na aplicação do tijolinho fake reutilizável também, para ajudar na fixação, na aderência. Mas o grande segredo da aplicação é esse que o Thiago está fazendo, esse movimento aí. Quando a gente vai fazer a aplicação do tijolinho fake, a gente não faz um movimento como se a gente estivesse fazendo uma massagem cardíaca. A gente não coloca a espátula fazendo assim, sabe? Então ele não solta. A gente sempre faz um movimento como se a gente estivesse passando... Esse movimento aí que ele está fazendo, tá vendo? Então, quando a gente faz esse movimento, a massa entra onde ela tem que entrar, ela não vai entrar nos rejuntes, ela vai, onde seriam os rejuntes, né? Ela vai entrar, ela vai fixar onde ela precisa fixar e ela vai ajudar também na fixação do stencil. Então, se quando a gente for fazer a aplicação, a gente fizer o movimento como se fosse uma massagem cardíaca, não vai... Ele vai descolar da parede. Vai entrar na parede, né? Vai entrar onde está o rejunte. E aí é muito simples. Depois que a gente faz a aplicação, a gente retira e posiciona de novo, utilizando os gabaritos de repetição, que são a continuidade dos tijolinhos, da mesma forma que a gente faz com o stencil tradicional. Precisa ter mais habilidade? Precisa. Precisa. Por quê? E mais paciência. Muita gente que começa a fazer e não gosta de lidar com aquela coisa de massa que vai pregando, fica um pouco desesperado, porque cai massa, é diferente, faz um pouco de sujeira, principalmente no início.
Tá dando pra Tá ver? dando pra entender. Tá? Agora, pra quem tá no YouTube e no Facebook, tinha dado um probleminha, porque é a primeira vez que nós estamos utilizando o programa de transmissão. A gente tá em um monte de lugar ao mesmo tempo. A gente está experimentando aqui também, transmitir pelo Facebook, pelo Mas YouTube. eles estão pacientes hoje, tá bem legal. Eu vou fazer o que Olha, eu vou colocar para o pessoal ver também lá no YouTube. Tá, enquanto isso eu vou continuando a falar aqui. Então, quando a gente começou a experimentar a técnica do tijolinho fake, o primeiro material que veio à nossa mente, que é o material que a gente utiliza em parede, assim, interior, foi a massa corrida. Então, essa aplicação aí, por exemplo, a gente utilizou a massa corrida. É um material bom de trabalhar? É um material fluido, é um material que não seca com muita facilidade, então a gente consegue trabalhar. Tem gente que é muito perfeccionista e gosta do tijolinho super lisinho, sem nenhum tipo de porosidade. Então dá tempo de trabalhar ali em cima, né, da superfície. Tem gente que não liga tanto. Mas o que a gente foi percebendo é que por conta da fluidez excessiva da massa corrida, ela tem muita água. Então ela demora para secar e por conta da habilidade manual, por conta de ser mais fácil, a gente foi percebendo que a massa corrida não era a melhor opção. Por ser fluida demais, a gente também não conseguia chegar numa espessura legal de tijolinho, sabe? Ficava com a espessura do gabarito. E a gente queria uma espessura maior. E aí a gente foi testando outros materiais, a gente foi experimentando outras coisas, outras texturas. A gente experimentou algumas texturas da Embratim, que é uma... Depois eu vou deixar o arroba delas na hora que eu ativar o comentário. A gente já experimentou massas de textura, de cimento queimado da Embratim, fantásticas, muito boas. Da Texturicia também a gente já utilizou. Da Capa, que é uma empresa aqui de Belo Horizonte, funcionam muito bem. Mas aí a gente foi vendo que para um cotidiano de aplicação, porque essas massas especiais, elas são próprias para quando você vai fazer alguma coisa mais artística, vou virar assim para você aparecer também. Mais artística, mais única, assim, a gente costuma... Opa! Deixa eu posicionar aqui para você também aparecer lá no YouTube. Eu estou tentando compartilhar na janela aqui, igual você aí. Tá. E aí a gente foi vendo que o grafiato era uma opção, assim... O grafiato tem um problema. É acessível também. É acessível. Ele tem uma particularidade. O grafiato não tem uma marca nacional. Você não consegue comprar o mesmo grafiato que a gente utiliza aqui em BH aí na sua cidade, se você não for de Belo Horizonte, né? Por quê? A fabricação do grafiato, geralmente, ela é muito regional. Então, são empresas locais que acabam fazendo o grafiato. E aí, a gente foi experimentando várias texturas, vários tipos de grafiato e... Eu confesso, assim, que foi difícil encontrar uma marca que a gente gostasse, né? Porque o da grafiato, qualidade do grafiato. Se ele for muito úmido, ele escorre. E se ele for muito duro, seco, muita terra, ele fica quebradiço e você não consegue fazer. Tá vendo aí, ó, nessa imagem? Como o tijolo ficou bem mais baixo. Depois, no outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês vão ver a diferença da massa pro grafiato. É bem diferente, muito diferente, né, Thiago? E... Bom, aí a gente começou a utilizar o grafiato, a gente experimentou vários, o vídeo começou de novo, mas aí é bom para quem tá começando a ver e ver de novo os detalhes da aplicação. E aí quando a gente começou a utilizar os grafiatos assim, a gente achou um que tinha um grão muito bom, e a gente depois descobriu que era um grão, uma gramatura da sílica que vai no grafiato comum, que é o malha 10, que eles chamam. E aí a gente experimentou esse malha 10, foi até por acaso, a gente tentou resolver um problema, só tinha ele na mão e ele foi o melhor. Depois a gente tentou usar outros e viu que a diferença é muito grande. A gente viu que aqueles que pareciam uma massa corrida muito fininho, não ficava tão legal. O pessoal do YouTube também está assistindo. Coloca a primeira aplicação. Eu vou colocar aqui para eles verem. O outro vídeo, porque esse vídeo daqui... põe o outro do reutilizável. Aqui, olha, eu vou mostrar esse outro vídeo para eles. Pessoal, enquanto a gente
tá experimentando fazer os dois, mas ao mesmo tempo do que a gente mostra. Aqui a gente está mostrando YouTube, lá. Vocês estão na vantagem que a gente tem mais controle aqui. São dois sistemas diferentes, então não são exatamente o mesmo vídeo, mas eu vou mostrar agora para vocês do tijolinho que nós estamos fazendo agora. Uma coisa legal que eu quero falar enquanto tá rodando o vídeo. Tá vendo essa desempenadeira que o Thiago tá utilizando? Foi a primeira que a gente utilizou. A gente experimenta muitas ferramentas. Então a gente já experimentou quase todos os tipos de desempenadeira. Esse vídeo que quando a gente gravou foi um vídeo no meio do processo criativo. A gente utilizou essa desempenadeira, a gente experimentou porque a gente achou ela mais leve e a gente achou que seria mais fácil de utilizar. Mas não é. Depois a gente achou uma desempenadeira de aço com um canto redondo e foi muito melhor, né, Thiago? Além dela ser mais rígida, a gente não deixava risco, porque ela tem o canto arredondado. Sabe aquele lance lá do rolinho em ponto de carimbo? Quando o rolinho em ponto de carimbo tem o acabamento de ponta, a gente não deixa risco. E a mesma coisa acontece com a desempenadeira com o canto redondo. Você tá colocando o outro aí? Ali, o que eu tenho em mãos agora é o mesmo estêncil. É um estêncil avulso. Entendi. Mas ele foi utilizado não grafiato. Ele foi utilizado nesse vídeo daqui, o material da textura. Vamos colocar aí, então, o do tijolinho reutilizável. Então, do descartável, desculpa. Esse aí, então, é o tijolinho reutilizável. A gente utiliza uma peça só para fazer a aplicação toda. É uma aplicação demorada, então a gente precisa ter paciência para fazer. Dá para fazer? Dá. Fica lindo, maravilhoso. Dá super, mas tem que ter mais paciência. E tem que ter uma habilidade manual legal. Então, assim, se você é muito ansioso, quer ver tudo pronto rapidão, se você não tem muita habilidade manual no sentido... que tem gente que tem agonia de colocar, cair coisa na mão, sujar o chão. Então, se você tem isso, assim, de muito perfeccionismo, que todos os tijolinhos do mesmo jeitinho, porque a faceta de tijolo, a gente não tem todos os tijolinhos do mesmo jeito. Isso é uma coisa que vem dos papéis de parede, que a gente acha que tudo é igualzinho, mas não é. A faceta de tijolo tem as irregularidades, tem as diferenças entre os tijolos. E a mesma coisa acontece com esse tipo de aplicação. Então, precisa, né, ter um pouco de... O que você não pode fazer é deixar, por exemplo, uma linha de tijolo torto. O pessoal costuma fazer com fita e a linha do tijolo fica torta. Né? Começa aqui, depois passa para lá. Sim. E se você coloca essa linha torta... e também outra coisa. Tijolo não tem tamanhos diferentes. São blocos feitos por massa. Por exemplo, assim, ele não tem alturas diferentes. Então, se você faz com fita, ele começa de um lado, termina maior, termina menor, fica esquisito aqui. Não parece tijolo. Ele tem que parecer tijolo. Se o tijolo ele é quebradiço... E o desenho ficar quebradiço, não tem problema. É charmoso. Fica interessante. A gente não gosta de utilizar fita por conta disso, não dá uma realidade. A gente gosta de trabalhar com a realidade e a espessura das fitas não é compatível com a do rejunte, não dá para ficar retinho da forma que é, a gente não consegue trabalhar com as nuances, não tem espessura. Então, quando a gente vai colocar um pouquinho de relevo, pode ficar ruim, sabe? Então, a gente já testou várias formas de fazer, várias. E esse produto, o tijolinho descartável, é uma das possibilidades bem viáveis de fazer. Eu vou mudar o vídeo, a gente vai assistir agora a aplicação do tijolinho descartável. E aí vocês vão conseguir enxergar bem direitinho a diferença entre os dois. E eu vou fazer o mesmo aqui, vou adicionar aqui para o pessoal que está no YouTube e no Facebook. Deixa eu ver. Também uma aplicação que a gente fez. Então, olha só. O tijolinho. Esse tijolinho, eles são descartáveis porque a gente vai preencher a parede toda com o estêncil. Então, nesse caso, você precisa comprar a metragem quadrada de sua parede. É uma aplicação bem mais fácil, uma aplicação de nível mais profissional. Então, quando a gente vai fazer a aplicação aqui em Belo Horizonte ou a nossa equipe vai fazer a aplicação, a gente utiliza o tijolinho descartável, que é esse aí, que a gente consegue prever já como vai ficar a diagramação dos tijolos na totalidade deles,
antes de fazer a aplicação da massa. A gente consegue construir toda a superfície com o stencil antes da aplicação da massa. Isso facilita muito, né? O pessoal do YouTube também tá vendo aí, né? Isso, tá quase o mesmo ponto do outro Instagram. E aí a gente primeiro isola a parede toda com a fita azul, que é a fita larga, para isolar a superfície. Tá vendo esse cantinho aí? Quando eles chegarem, você fala que é isso. Dá pra ver. Isso é muito incrível no descartável, tá vendo? A gente consegue construir gretas e fazer a diagramação toda com o stencil antes de fazer a aplicação. Então é show demais. E aí, depois que a gente faz a aplicação do stencil, um detalhe, depois quando o vídeo repetir, eu mostro sobre a aplicação da cola. O stencil vai sem a cola, sem a cola no stencil, você tem que passar na hora. E aí, depois a gente já está na parte da aplicação. A gente está utilizando grafiato malha 10. Então, a gente vai utilizando, aí a gente já está utilizando a desempenadeira de canto redondo. Tá no mesmo ponto, né? Aqui eu vou ajustar. Olha só, aqui também no YouTube tá dando agora... E olha o chão, gente. Não cai quase nada no chão. A sujeira maior é na hora de tirar, nesse caso. Aí a gente precisa forrar bem o chão, mas na hora da aplicação não tem sujeira nenhuma. Esse vídeo que vocês estão vendo tá completo. É um tutorial completo que a gente mostra como a gente fez na casa de um cliente. Além disso, a gente tem também o curso, né? Para quem compra o material, a gente dá esse de curso, brinde. porque ele realmente é um material, um produto, um trabalho que é uma maneira única de se fazer. Então a gente mostrou passo a passo, do início ao fim, de como faz essa aplicação. Vou botar de novo do início. Para quem está aqui no YouTube, está enxergando o tutorial completo. Olha só. A gente estava voltando. Nesse tutorial a gente mostra também, a gente fala, comenta ele. Vou voltar aqui para vocês verem do início os materiais que a gente deixa separado para começar. Uma coisa muito legal desse tipo de aplicação, legal não, é uma dica, limpar a parede, gente. Então, se você não limpa a parede antes, não tem cola, jeito. a cola não cola. E a mesma coisa quando a gente vai fazer a aplicação do stencil descartável, reutilizável. Semana passada a gente falou bastante sobre pintura, que tinha que limpar a parede antes. A mesma coisa isso aqui. Se você começar uma aplicação dessa sem limpar a parede, vai dar muito ruim, porque a cola ali ela é equilibrada. Você não pode passar muita cola, você tem que colocar a quantidade de cola suficiente para que a parede não estrague. Se você colocar muita cola, arranca. É tudo no bom senso, né? A gente faz a aplicação da cola no jeito que ela fica no taque de um post-it. Igual isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai ficar nessa textura. Se eu pôr muita cola aqui, já era. Se eu colocar muita cola aqui, eu arranco tudo. Onde eu colar, se eu colocar em outro papel, arranca. Então a gente tem que ter bom senso nisso aí. Não, tô doida pra saber se estão com dúvida. Vamos colocar os comentários? Vou colocar os comentários. Fazer pergunta? É aqui, né? Isso, clica e ativa os comentários. É isso aí, pessoal. Pode fazer as perguntas. Pode fazer as perguntas rapidinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo ativar. Já ativei. Aqui, olha, a gente tinha falado, perguntas espectadores apareceram aqui. Ok. Não é isso não, já tá aqui. Ok, beleza, então vamos ver. Vamos ver se alguém tem perguntas. Acho que todo mundo ficou todo mundo bem entendeu. satisfeito. Todo mundo entendeu. Aí no YouTube, boa noite, o som tá ruim. Então provavelmente a gente não tá. Olha só, a gente tá até tentando usar um microfone aqui. Talvez ele não tá ativado, viu, gente? A gente tá também no Instagram. Tô esperando as respostas aí, as perguntas. Deixa eu pegar o outro fone. Eu vou até deixar esse vídeo no Instagram para quem quiser assistir por completo. Mas eu não vou deixar muito tempo não. Então depois você saindo da live aqui, me fala se melhorou agora. Quem tiver agora no... Estou escutando normal. Então beleza, vamos para a próxima etapa então.
Aqui o João perguntou qual a massa que a gente utiliza e qual a numeração. Provavelmente ele está falando do grafiato. Do grafiato malha 10. Do grafiato malha 10 que a gente utiliza. João é malha 10 e a marca é de uma empresa que é daqui de Contagem. De Contagem, então não é muito... não deve vender muito. Eu não sei o nome exato, mas aqui, como as empresas elas desenvolvem esse material, você pode pedir aí para poder não ficar tão aquoso, que se ela ficar muito macia, você vai ter dificuldade de fazer a aplicação, tá? Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí. Esse vídeo que vocês estão vendo aí agora é um vídeo na casa também de um cliente. Todas essas aplicações foram a gente que fez, tá? Essas aí não foram clientes que fizeram, não. Você desativou também o... Eu desativei os comentários para eles verem esse trecho. Então a aplicação é feita da mesma forma, tá vendo? Então não importa o tamanho da superfície, a gente consegue fazer muito rapidinho. Essa é uma vantagem que eu queria contar para vocês. Isso daí, para quem é profissional, é muito interessante, porque para quem faz uma aplicação de grafiato hoje, quanto vocês acham que um profissional que aplica grafiato cobra para poder fazer uma aplicação de grafiato hoje? Vou até deixar aqui o pessoal comentar que isso é importante. Qual o valor que um profissional de grafiato cobra para fazer por metro quadrado? Qual que é o metro quadrado geralmente aí na sua região? Se falar não sei, tudo bem também. Quem que é profissional aí ou conhece esse tipo de trabalho? Olha, o Marcão. Marcão, você que conhece mercado, fala pra gente. Hoje, no mercado, quanto que o pessoal cobra o metro quadrado na aplicação de grafiato? Quanto o pessoal cobra para aplicação de grafiato? Vou dar uma sugestão, o pessoal tá falando que não sabe. Geralmente... uns R$15 metro quadrado. Por metro quadrado. Então, não importa, varia muito, né, Marcão? De acordo com o que a pessoa vai fazer. Mas uma aplicação simples de grafiato fica aí na casa dos 20, 15, 20 reais o metro quadrado. Então, quando a gente fala assim... muita gente fala assim, o stencil é muito simples, o grafiato é muito simples, usa ferramentas muito simples. O que importa, na verdade, é o que você faz com esse material. O stencil sozinho, ele não faz nada. O grafiato sozinho, ele não faz nada. O stencil sozinho, o pincel sozinho, não faz nada. O importante é a técnica, que é o que a gente está compartilhando aqui com vocês. E também, você consegue fazer o seu cliente economizar bastante. Se ele estava pensando em fazer aí uma aplicação de um tijolinho, área externa, área interna, ele pode acabar gastando aí cerca de até R$200 já com o material, né? Com o material e a mão de obra. Você consegue fazer por metade do preço e multiplicar muitas vezes aí o valor do seu metro quadrado se for aplicador de um grafiato comum. Então você consegue, às vezes até com quase o mesmo tempo. Então... para fazer a aplicação do tijolinho fake, olha, o Xande é um dos nossos alunos, ele já assistiu o bloco de precificação. A gente tem o Stencil Decor Pro, que é o canal onde a gente trata da aplicação da forma comercial, que a aplicação por si só, a ferramenta por si só, como eu disse, não faz nada, né? A gente precisa ter uma expertise. Então, a gente tem a parte da bricolagem, que eu faço você mesmo, as aplicações mais simples, e tem as aplicações complexas, né? Com nível de complexidade maior, que precisam mesmo da pessoa desenvolver até a própria técnica. Desenvolver a técnica, porque precisa da pessoa ter o repertório, ela precisa saber a técnica e ela precisa conhecer o suporte, onde ela vai aplicar. Então, é isso que a gente fala lá no nosso curso profissional bastante. Então, a precificação tem outras variáveis, além do tamanho, além do que a gente vai fazer. Então, a complexidade
se é em altura, que massa que a gente vai utilizar, varia muito. Mas o tijolinho, em média, a gente cobra aqui em Belo Horizonte R$100 o metro quadrado para fazer a aplicação, com todo o material. Que se você for colocar na ponta do lápis em relação às facetas de tijolo e a beleza que a gente consegue, é um valor bem menor. Então, como eu disse no início, não importa a ferramenta que você utiliza, se é grafiato, se é massa corrida, pode ser a ferramenta que você encontra na esquina da sua casa. O importante é a técnica que você usa. E a nossa técnica é o grande segredo para fazer a aplicação do tijolinho. E se junta uma boa técnica com um bom material, então você tem um resultado excelente. Pessoal, deixa eu ver. Eu tô lendo aqui os comentários, eu tava assim, ó. Vamos ver o outro então, que é um nível para além. O som melhorou aqui no YouTube, gente. Quem tá no YouTube, no Olha Facebook. Só, isso aí, eu não vou falar muitos detalhes, mas só para vocês verem onde a gente consegue chegar, né? Na aplicação do tijolinho fake. Que aí a gente já parte para superfícies incomuns, que é trabalhar com o incomum de verdade, trabalhar com aquilo que é excepcional, que é artístico. A gente também consegue fazer, o pessoal lá do nosso curso profissional consegue chegar nesse nível de acabamento. Então aí o Thiago tá fazendo uma peça. Olha, tá atrapalhando os comentários, né, galera? Deixa eu tirar aqui um cadinho. Eu vou colocar esse daí pro pessoal ver, então, aqui também no... Então aí a gente tá fazendo a aplicação de uma peça artística. Eu não sei se eu consigo passar mais pra frente. Acredito que aí não. Não, né? Eu vou mostrar aqui pro pessoal Então olha pra vocês verem. Aplicação convencional do stencil reutilizável. Só um segundinho, pessoal. Vou colocar aqui pra vocês verem o Deixa vocês verem. Xande, você que é um dos nossos alunos que eu vi aí, vai comentando sobre o tijolinho fake, se você já fez para alguém. É bem legal. Para quem tá no Instagram, no Facebook e no YouTube, eu vou colocar agora aqui o vídeo onde nós fizemos uma aplicação mais artística com tijolinho, utilizando um gabarito, veja só, um gabarito único. Quem tiver dúvida nessa parte daí, eu tô aqui para poder responder. Tá vendo? A aplicação artística, aí a gente tá vendo quase um live painting ao vivo, né? Ela precisa ter muita noção de cor e sombra, de sombra e luz, aliás, de reparar o que é real e trazer aquilo como eu vou explicar? De observar aquilo que é real, que eu falo assim, o material cru, como a faceta de tijolo, e tentar reproduzir ela com uma técnica de aplicação com stencil. Então, realmente uma arte que é desenvolvida a partir de um olhar observador, a partir das técnicas. Então, o Thiago aí é um especialista em superfícies incomuns, ele faz muita coisa. Vocês já viram aquela parede do nosso do escritório? Onde a gente fez uma cautia cruda com as cortem? É uma técnica muito diferenciada. Então, olha aí pra você ver. Agora a gente já trabalhou com as cores, a gente trabalhou com os efeitos de sombra, com os óxidos. E a gente sempre tenta trazer o elemento para mais realidade possível, pro top dele, né? Assim. Pessoal, conta aí, o som melhorou? Coloquei aqui um outro microfone. Desculpa, a gente tá melhorando, tá corrigindo. É a primeira vez que a gente tá fazendo dessa maneira. Tá vendo? Olha só, quando a gente vai conseguindo trabalhar o efeito de profundidade, olha só como é incrível. Me perguntaram aqui se a gente utilizou um primer. Sim, ali no fundo é um primer e depois a gente faz as aplicações com a massa e depois os óxidos. Agora eu vou mostrar para vocês
Os materiais aqui, daqui não muda muito, vou abrir os comentários para vocês falarem mais. Vou voltar aqui para mostrar os materiais que são utilizados, tá? Dá uma olhada agora, vai aparecer os materiais que são utilizados. Esse vídeo, gente, que vocês estão vendo, tá no YouTube. Acredito que esteja no YouTube, tá, Pri? Não, isso aí não tá no YouTube. Tá mais não. Poxa vida, é só para os alunos. Agora tá só para os alunos. Então, olha só como é uma criação artística. Dá para fazer o simples? A parte da bricolagem dá para fazer? Dá para fazer. A gente consegue fazer ambientes incríveis fazendo aplicação só com grafiato. Mas dá para ir além? A gente sempre faz isso. Dá para ir além? Dá para ir além? Essa acho que é um pouco da nossa meta. Sempre tentar ir além, chegar no real, assim, muito similar ao que existe, né, de verdade. Então dá para ir muito além. Uma coisa legal também, antes de fazer essa parede, eu comecei a fazer uma coletânea de imagens que eu gostaria de ter, para poder ter de referência. E eu tinha imagens de tijolinho muito grosseiro, de tijolinho que era bruto. E eu via também outros tijolos que eram sem graça, tijolos que você vê de uma casa normal e você fala, não tem graça nenhuma, eu não quero um tijolo desse dentro da minha sala, porque senão vai ficar parecendo que eu não reboquei minha parede, né? E não é essa a ideia. Então qual que é a intenção final quando você desenvolve uma textura dessa? Você quer trazer de uma referência para colocar dentro de um ambiente. Então você já vai pensando o que ambiente que é esse, qual a sensação daquele ambiente. E um tijolinho fake, ele todo branco, ele geralmente tem a intenção de você colocar no ambiente uma ideia de um lugar que você está reaproveitando, uma parede que você está reaproveitando. Isso aí é o tijolinho branco. Agora um tijolinho rústico. Olha, da mesma maneira, mas ali você descascou e você está criando... Se ele está todo rústico, todo forte assim, é para um ambiente que você vai criar um contraste de coisas muito refinadas em relação a um ambiente muito grosseiro. Vou dar um exemplo aqui do que as agências de publicidade fazem. As agências de publicidade costumam fazer assim... Elas pegam uma modelo com um vestido, uma roupa muito bonita e coloca ela num lugar de contraste grande. De um contraste, de uma pichação, ou então uma pichação, uma coisa muito detonada. Uma coisa muito detonada, que aí você vai ver ali um contraste muito grande, a beleza em relação à feiura, vamos dizer. Porque não é bem uma feiura, mas é um rústico, um grosseiro em relação ao refinado. Então, esse contraste ressalta muito o que a pessoa está querendo colocar. Então, se ela quer colocar ali na sala dela móveis refinados, muito refinados, e ela coloca atrás uma parede de tijolinho rústico, vamos dizer aqui até uma parede grosseira, mas com um acabamento que a pessoa consegue ver a beleza naquilo, pronto, você consegue criar uma composição ali equilibrada. Essa que é a intenção de quando você utiliza um tijolinho. Você está querendo criar um equilíbrio no ambiente. Então, uma vez uma aluna nossa perguntou assim, a minha cliente quer colocar tijolinho na sala inteira. O que você acha? Na sala todas as paredes. É difícil até responder, porque a gente não sabe qual que é a intenção ali, né? De realmente se vai colocar móveis rústicos, se ela quer vai ficar parecendo uma casa sem acabamento, às vezes. Não necessariamente vai ficar parecendo que foi um acabamento pensado, desejado. É por aí que quando a gente começa a pensar numa superfície assim, que é diferente, que é mais elaborada. E aí, o que vocês estão achando? Agora eu quero ativar os comentários. Comentário de vocês. Vamos tirar isso. Como é que a gente tira isso? Eu acho... Aqui, ó. A gente tá aprendendo. Legal, agora vamos ativar os comentários. Haroldo, boa noite, Haroldo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa live de hoje sobre o tijolinho? Ficou alguma dúvida? Vocês querem que a gente fale mais algum detalhe sobre a aplicação com o tijolinho?
Aproveite que essas lives são únicas. A gente está falando de assuntos diversos e hoje a gente tirou para falar do tijolinho. Então, se você tem dúvidas sobre o tijolinho, deixa aí embaixo pra gente responder. Pessoal do YouTube também, do Facebook, tem dúvidas sobre o tijolinho, deixa aí do lado nas mensagens pra gente poder te responder ao vivo, no chat, né? Porque é diferente. Gente, a intenção dessas lives aqui é realmente descobrir o que vocês gostam, o que vocês procuram, o que a gente pode servir melhor, tá? A gente quer saber de vocês quais são os interesses, se vocês gostam só da pintura, se vocês gostam de textura, se vocês querem avançar nisso. Se vocês querem fazer só para vocês mesmos, se vocês querem ganhar dinheiro com isso, Vinícius entrou ali, ó. A gente pode... No sábado a gente vai fazer uma aplicação para ele. Ah, Vinícius é bacana. É, legal. Bom, e aí a gente tá quase no fim aqui, mas... Só uma coisa, a gente perguntou sobre os próximos temas, né? Se a gente tem curso sobre as misturas de tinta. É o curso da receita das cores. A gente não abriu turma ainda, porque é um conteúdo muito especial pra gente, né? A pigmentação. Então, a gente vai trabalhar sobre isso. Fica ligado aí nas nossas redes sociais. Quando a gente abrir turma, a gente coleta os e-mails e vai ser bem, bem legal. E se é esse o interesse de vocês, não tem problema. A gente vai desenvolver esse tema. Olha, a gente tem aqui diversos temas ainda para acontecer durante esse mês e até o meio do mês que vem. E eu vou até fazer uma enquetezinha aqui agora para vocês. Quem quer aí ouvir falar sobre cores, tintas e cores, então fale aí, por favor. Se vocês querem que a gente fale aqui na construção de cores, como fazer pigmentação, fala sim. Que aí a gente vai ver aqui. Se quem quiser continuar nesse assunto sobre aplicação de materiais, fala não, que aí a gente sabe que vocês não querem falar sobre cores. Cor é o interesse, fala sim. Sim para cores, que aí a gente vai começar a entrar nesse assunto. Sim, faça de cores. Eu também gosto, gente. O Thiago fica ali, às vezes no sábado, fica ali pigmentando para postar para vocês durante a semana e é muito legal. É uma sensação muito boa a gente conseguir harmonizar com as regras de cor. No Facebook também o pessoal quer, né? Facebook, Instagram. Quem já utilizou alguma receita nossa de pigmentação em casa, também deixa aí. Manda foto pra gente, que é muito legal. Sim. Olha, nós vamos mudar um pouco essas lives. Olha... A Sônia, né, Sônia? Você é fãzona nossa. A Sônia é ótima. E ela faz umas aplicações muito legais. A gente é fã das aplicações da Sônia. Acho incrível. Ótimo. Legal. É muito, muito gratificante quando a gente vê mesmo. Fala pra gente aí. Hoje vocês trabalham na área da pintura. Quem trabalha na área da pintura e quem assiste as nossas lives para fazer na própria casa. Número 1, eu sou profissional ou trabalho profissional da pintura. E número 2, eu gosto de fazer para mim mesmo. Isso vai ajudar muito. Número 2, gosto de fazer para mim mesmo. Número 1, sou profissional. Que aí a gente já vai começar a direcionar aí os próximos dias. A Sônia arquiteta, eu vi a Jéssica falando que ela utilizou também no projeto. O pessoal está respondendo 2, tem profissionais, 2. Legal. 1 e 2. Pessoal do YouTube e Facebook, conta pra gente, vocês são profissionais da pintura? A maioria das pessoas estão... Nenhum dos dois. Vinícius, né? Nenhum dos dois. O Xande, depois entra lá no perfil do Xande. Legal. Jack tá latindo. Gente, essa época é uma doideira. Eu tô vendo um monte de live, eu não tô nem ligando pro meu cabelo avacalhado aqui. Nem eu. Porque eu vejo um monte de gente fazendo live com o cabelo atrapalhado, aí eu já nem ligo mais. Também não dá nem tempo de ele passar água. Olha, pelo que eu vi aqui, a maioria o pessoal aqui né? Profissional. No YouTube e no Facebook, a maioria das pessoas são profissionais. E aqui no
Instagram, a maioria das pessoas faça você mesmo. Isso é legal, essa interatividade com vocês, pra gente saber o perfil mesmo do que a gente vai mostrar aqui, o que é mais interessante de mostrar. Quem sabe semana que vem a gente começa um conteúdo para interagir cores, mais, para vocês colocarem aí junto com a gente. Fazer uma pigmentação ao vivo aqui, né? Mostrando todos os detalhes. Acho que vai ser legal. Vai ser legal. Não vai? A gente cria um grupo no Facebook e começa a fazer isso junto. Quem quer aprender aí a fazer pigmentação, chegar em qualquer cor a partir de xadrez líquido, hein, gente? Sim! Todo mundo topa. Semana que vem a gente começar a fazer um treinamento de xadrez líquido. Sim? Não. É verdade. O conteúdo é mais importante do que o look. É verdade. Ainda bem, né? Então é isso, gente. A live de hoje foi muito legal, foi bem interativa. A gente pôde conversar com vocês. Amanhã tem mais. Olha só, o pessoal aqui... por enquanto faço pra mim. Já fiz uns cursos de pintura, mas quero me profissionalizar. Legal, isso vai... A gente já vai entrar nesse tipo de assunto também. Sobre profissionalização com pintura decorativa. Deixa eu só deixar aqui uma coisinha. Deixa eu ver aqui também. Sou profissional desenvolvendo, estou... Legal. Bom, pessoal, agora sim a gente vai ter que encerrar, porque temos um compromisso logo. Como é que eu fixo aqui? Só me ensina. Consegui. Sim. Para quem é profissional, para quem gosta de superfícies incomuns, trabalhar com incomum, o Thiago, a gente tem o Instagram que é o Stencil Decor Pro, onde a gente fala mais sobre isso. Então quem quiser, segue lá. Eu vou colocar aqui também para vocês, Instagram. Que a gente fala lá sobre o incomum. Aqui a gente trata mais sobre o faça você mesmo, e enfim. Gente, foi um prazer por hoje. Hoje foi muito legal, gostei muito de ter falado. Vocês gostaram do formato do vídeo? Colocar o vídeo embaixo e a gente falando em cima do vídeo? Vocês gostaram assim? Assim é melhor do que só falando? Desculpa aí, pessoal do YouTube, do Facebook, a gente se atrapalhou um pouquinho. Estamos aprendendo, o som já melhorou no meio do caminho. Vai dar certo. Olha só, tô mandando aí pra vocês. Vocês gostaram, gente? Olha, a próxima live a gente tá fazendo todos os dias às 18 horas, tá? E quem quiser participar às 18 horas. O próximo tema, esses temas eles estão sendo direcionados por vocês. A gente já tá entendendo o que vocês querem para aprender a falar sobre cores, falar sobre tinta. E eu quero entregar aqui para vocês, nesse momento, o que realmente vocês estão desejando, viu? Olha, então, a maioria das pessoas gostou do formato de mostrar o vídeo e falar. É muito visual, né, gente? Então, beleza. A gente vai adotar isso. O Marcão gostou, o Xande gostou. Legal. Então, até amanhã às 18. Valeu! Hoje foi um dia muito legal. Amanhã tem mais. Então, até. Tchau, tchau, pessoal.